Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está em casa também. Tá, hoje a gente vai tratar da organização política administrativa do Estado. E quando eu falo Estado, aqui vejam que a gente está falando de Estado com letra maiúscula. Tá? Então, a gente tem uma ideia de Estado no geral, que vai envolver a União, vai envolver os próprios estados, Distrito Federal e municípios. Essa matéria ela vai ficar dividida entre vários pontos. Tá? Primeiro, os bens, que a gente tem os bens da União, a gente tem os bens dos estados, o que pertence à União, o que pertence aos estados, e depois as competências, que eu acho que são as matérias mais nevrálgicas para a prova de vocês, que é o que mais é cobrado. Tá? Nesse sentido, eu vou fazer também um quadrinho comparativo. Por quê, pessoal? Porque tem muita confusão na parte dessa competência que a gente tem privativa, legislativa, e na competência concorrente. Tá? Então, a gente vai fazer um quadrinho aqui bonitinho, mas primeiro a gente passa pelos bens da União, depois nas exclusivas ou as indelegáveis, que a gente chama de administrativas, e a gente tem essa ideia já pelos nomes, ó, pessoal, exclusiva, a gente não pode delegar, tá? E administrativa, porque essas primeiras que a gente vai falar, elas vão tratar de matérias que a União trabalha, o que ela organiza, tá? No sentido mais material da coisa. Então, primeiro, ó, o que a gente tem que são bens da União? Isso é super tranquilo, pessoal. Tudo que a gente vai ver aqui, o que não tiver na parte da União, vai ser para os estados, tá? Depois para os municípios. Então, são bens da União, o que atualmente lhe pertencerem e os que vierem a lhe ser atribuídos. O que significa dizer isso, os que vierem a ser atribuídos? Que a gente tem um rol que não é taxativo, certo? O que surgir aqui futuramente também pode ser da União. Tá? Terra devolutas, esse é um nome importante para a gente saber, isso é um bem da União. E essa terra devoluta é uma terra que não é de ninguém. Ó, pessoal, vejam ali, aqui a gente tem o conceito para facilitar o estudo em casa, e de vocês também, entrem no Drive. É uma terra que não é de ninguém, que ela é pública, né? Que ela não é de um particular determinada. Então, essas terras elas vão ser divididas entre a União e os estados, e essas indispensáveis à defesa de fronteira, fortificação de construção militar, proteção de terra, tudo isso vai ser da União, tá, pessoal? Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio que banhem mais de um estado, ó, prestem atenção, porque se essas águas banharem só um estado, elas vão ser de quem? Do Estado. Se elas banharem só do Estado, ela é o Estado. Se ela banhar mais de um Estado, ela está ocupando mais de um Estado, ela já fica para a União. Né? Então, a ideia aqui, ó, que sirvam de limites com outros países também, tá? Ou se estendam em território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, tudo isso são bens da União. Pessoal, aqui, as ilhas fluviais e lacustres, tá? Nas zonas limítrofes com outros países também a gente tem como bens da União. As praias marítimas, pessoal, aqueles terrenos da Marinha, sabe? Que às vezes eles fazem construção e aí fica anos e anos aquela terra ali meio sem dono, chega uma água, derruba aquilo, não tem nem como pegar de volta, porque é bem da União, né? Nem deveria estar sendo ocupado aquele espaço ali. As praias, as ilhas oceânicas, as áreas costeiras excluídas, vejam aqui, ó, as que contenham a sede de municípios, da mesma forma que a gente vai conseguir fazer a conexão com toda a matéria. Ali, por exemplo, esses rios que banharem mais de um estado, né, precisa banhar dessa forma ampla para ser da União. Aqui, se ela tiver sede de município, ela vai pertencer aos municípios. E essas aqui, afetadas pelo serviço público, de unidade ambiental federal, por exemplo, aí vem para a União. Tá? Então, basicamente, é isso. Essa questão dos bens é uma matéria tranquila, tá? A gente vai lendo e vai entendendo à medida que a lei vai explicando quase sozinha. Tá? Os recursos naturais, pessoal, ó, da plataforma de alto mar, ó, e zona econômica exclusiva, tudo isso é da União. Se a gente for pensar naquela ideia de buscar petróleo em alto mar, é da União. Mas alguém vai dizer, mas aí tem os royalties e tudo mais. A gente vai ver que tem uma participação, tá? De onde conforme isso for encontrado. Mas a ideia é que os recursos naturais da plataforma de alto mar,
da zona econômica exclusiva, do mar territorial, tudo isso, pessoal. Os terrenos da Marinha, ó, que eu falei para vocês, aqueles terrenos de beira de praia, né, que as pessoas geralmente constroem uma casinha ou outra. Os potenciais de energia hidráulica, pessoal, tudo que for potencial de energia hidráulica também é da União. Os recursos minerais, inclusive do subsolo, pessoal, ouro. Agora está rolando na novela, não sei se vocês viram, que a moça lá da novela achou diamante, né? E aí ela estava falando com um cara que estava pesquisando e, inclusive, rolou, acho que uma fala da novela que ela teria que falar com o pessoal lá, teria que entrar em contato com o Estado, né? O Estado em sentido amplo aqui, que seria da União, né? Então, a ideia, pessoal, recurso mineral, ouro no subsolo, tá? Minério, pedras, tudo. Cavidades naturais subterrâneas, aqui eu botei para vocês identificarem grutas, sítio arqueológico, tudo, pessoal, tudo bem da União, tá? E essa aqui, importantíssima, vou fazer uma estrelinha, mas vou fazer aqui fora para não riscar a parte que não pode ser riscada, tá? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. A gente não tem essa noção, mas essas terras, pessoal, são bens da União, tá? São bens da União, e o que a gente tem aqui, né? Como é bem da União, é propriedade da União, tá? Ela é dona disso. Mas o usufruto permanente, pessoal, é dos índios. Ou seja, eles podem usufruir daquele espaço, eles podem plantar, colher, fazer tudo o que for possível, só não podem vender, né? Porque lembram, naquela parte de direito processual civil e direito civil que a gente tem, uma diferença de posse e propriedade, né? Então, como os indígenas não são proprietários em si, eles têm essa posse permanente e o direito de usufruto, tá? Inclusive de participação das coisas que forem encontradas nas terras. Diferente, aqui uma observação também, da questão que eu acho que a gente já estudou, mas é bom pontuar. Vamos lembrar aqui, ó, quando eu falo em terra indígena, posse dos índios, tá? Bens da União. E o que era lá que a gente estudou dos quilombolas, o que eles tinham? Alguém lembra? Propriedade, pessoal. Os quilombolas têm propriedade e têm o direito ao título daquelas terras. Então, vejam que a gente tem uma diferença aí, tá? Aqui, bem da União, posse dos índios, e nos quilombolas, eles têm a sua propriedade e a União é obrigada a organizar esses títulos, tá? Então, não esqueçam disso. Porque ficou determinado assim, né? Quando surgiu a Constituição, tinha aquela ideia de demarcação de terra, o que eles iam fazer, né? Porque, na verdade, deveria ser propriedade de todos, né? Os índios também, exato. E a gente teve essa discussão agora há pouco tempo, né? De demarcação. Mas tem essa diferença, e na hora de prova eles costumam cobrar bastante, então não esqueçam, tá? Bem da União, por mais que pareça estranho, né? Tu pensar que uma terra indígena é bem da União, ela é. E aí com posse e usufruto exclusivo dos índios, tá? Pessoal, o que eu falei ali para vocês, ó, é assegurada, nos termos da lei, ó, a participação no resultado da exploração de petróleo, de gás natural, de recurso hídrico, pessoal, tudo que for encontrado, recurso mineral, ou compensação financeira por essa exploração. Quando a gente fala naqueles royalties, sabe? É isso aí que acontece, ó, eu posso usar, eu posso usufruir daquilo, mas eu tenho que ter a participação ou a compensação financeira, tá? Aqui a gente tem um outro conceito que é importante da gente lembrar para a hora da prova, pessoal. A faixa até 150 quilômetros de largura. E esse número importa, tá? Porque às vezes ele é cobrado. Essa faixa a gente chama de faixa de fronteira. E essa faixa é um limite em que a União pode usar isso para defender o território nacional. Ela pode explorar aquele limite até 150 quilômetros, tá? Para ocupação, para proteção de guerra, qualquer coisa desse tipo. Então, lembre que a nossa faixa de fronteira ela tem até 150 quilômetros, tá? Vamos seguindo, que daqui um pouco vai chegar a parte de competências, que aí vai ser puxadão. Assim, não é que seja uma matéria difícil, mas a ideia é decoreba. Então, a gente tem que ir, voltar daquele jeito, rever, fazer uma comparação legal, tá?
Aqui a gente pula direto para o 26, porque eu trouxe para você já o bem dos estados, para a gente fazer aquela comparaçãozinha. Vejam que é tranquilíssimo aqui, ó. Incluem-se entre os bens dos estados, ou seja, são bens dos estados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas as decorrentes da obra da União. Vocês vejam que tudo que está em vermelho aqui vão ser as coisas que excepcionalmente vão ser da União. Então, tudo que não for da União vai ser daqui, tá? As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas as sob o domínio da União, município ou de terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, ó, vejam que quando pertencerem à União, vão ser delas, né? E as terras devolutas, que são aquelas terras abandonadas, que não são de particulares, nem do um próprio dono, assim, não compreendidas entre as terras da União, tá? E aqui eu botei para a gente, só para ter uma noção, porque eles não vão cobrar especificamente o que é cada termo daqui, mas para a gente ter essa ideia, por exemplo, as águas superficiais são aquelas águas encontradas nas superfícies, aqueles riozinhos, quando a gente vai numa cachoeira, tá? Acho que todos os outros aqui a gente já tem uma noção mais ou menos, mas só para saber dessa questão das águas. Agora aqui, pessoal, esse... Ui! Passando vergonha para o pessoal de casa também, tomando água com a garrafa fechada. Ainda bem que eu não virei agora. Agora aqui, ó, a gente vai entrar na parte das competências, tá? A gente vai ver primeiro essa questão da competência que eu falei para vocês, que é administrativa. Administrativa porque é matéria, pessoal. Tudo que a gente falar de matéria, de coisas, conteúdos que a União vai regular, vai estar aqui, tá? E aqui, deixa eu ver, eu não vou conseguir marcar para vocês, mas a gente vai ter que fazer essa diferenciaçãozinha aqui, ó. Quando eu falar competência da União, ela é exclusiva, administrativa e indelegável. Nesse caso, a gente vai ter aqui, pessoal, 3 vogais, tá? Porque depois ela vai aparecer dizendo aqui, ó, privativa, delegável, tá? E vice-versa. Mas então a gente grava E, A, I, tá? Eu tenho 3 vogais para iniciar. E essas competências são materiais mesmo, tá? Só a União pode regular. E normalmente ela vai regular através de prestação de serviço público, tá? E não pode delegar para nenhum ente, ou seja, algum ente tratou dessa matéria que não seja a União, a gente pode botar lá para o conceito de incompetência. Fechou? Vamos lá, ó, compete à União. Tudo isso aqui vocês vão ver também, pessoal, que na nossa vida prática parece já real, que isso é da União mesmo, porque a gente vai falar em emitir moeda, a gente vai falar de crédito, a gente vai falar de assuntos de exterior, tudo isso tem cara de União, tá? Primeiro, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Isso é competência da União, só ela pode fazer isso, tá? Só quem representa a União pode manter essa relação com o estado estrangeiro. Declarar guerra e celebrar a paz, também, pessoal, matéria de competência exclusiva da União. Assegurar a defesa nacional, ó, tudo relacionado ao que é nacional, o que é mais pungente e que a gente precisa de uma proteção maior, tá? Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam, e aqui, pessoal, já está destacado, ó, temporariamente, tá? E essa palavra é importante também. A União não pode deixar que forças estrangeiras, por exemplo, forças armadas, forças estrangeiras, transitem pelo território de forma determinada. É temporário por algum motivo, tá? Então, não esqueçam daquele destaquezinho ali em vermelho. Decretar o estado de sítio, pessoal, estado de defesa, intervenção federal, também está destacado aqui, tá? Porque isso é matéria da União, e vejam, indelegável, tá? Autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico, ó. Material bélico, União. Emitir moeda, tá? Administrar as reservas cambiais, pessoal, o dinheiro do país, e fiscalizar a operação de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, de capitalização, aquela regulamentação de dólar que eles têm. Tudo isso vai ser a União que vai cuidar.
Elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação de território, desenvolvimento econômico e social. Então, tudo que a gente viu aqui, vocês vão ver em comparação com os outros que tem cara de União, tá? Manter o serviço postal, pessoal. O serviço postal é da União, tanto que quando a gente fala da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, de quem é? Da União. Isso já foi decidido também pelo STF, que eles têm direito de monopólio, tá? De manter esse serviço de forma exclusiva. Explorar diretamente ou mediante autorização. Ó. Foquem quando isso aparecer. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Os serviços de telecomunicações. Então, quem regula serviço de telecomunicação, e a gente vai ver depois, quem faz aquelas avaliações de controle de idade, quem é que pode assistir programa, é tudo a União, tá? E de forma direta, ela prestando o serviço de forma direta, ou autorização, concessão e permissão, que são aquelas figuras lá do nosso direito administrativo, tá? Da parte de licitações. Então, aqui, serviço de telecomunicação, União. Explorar diretamente ou mediante autorização, também concessão e permissão. Radiodifusão sonora, som e imagem, aqui também, tá? Serviço de instalação de energia elétrica e aproveitamento elétrico dos cursos de água. A navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, pessoal, também é da União. Tanto que, quando a gente fala em aeroporto, a gente já tem essa noção, né? E aí você vai pensar assim, quem é que cuida da polícia do aeroporto? Qual é a polícia? Federal, né? Porque tudo isso aqui vai ter uma cara de União. Ó. Serviço de transporte ferroviário, aquaviário, tá? Dos portos. Serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional. E isso aqui eu deixo um asterisco, tá? Porque depois, quando a gente for falar em quem é que vai regular os transportes dentro do município, quem é que vai regular isso, vocês sabem? O próprio município. Né? O próprio município faz esse trabalho dentro do município. Então, vejam que transporte rodoviário interestadual e internacional é da União. Tá? Quando a gente falar em município, é o próprio município que regula. Os portos também, pessoal, é matéria da União. Tá? E aqui eu botei vários pontos que nesses estão enumerados aqui, essa ideia de exploração direta e indireta da União. Ela pode prestar esse serviço público daquela forma centralizada, né, ela mesma com seu longa-manos atuando, ou de forma descentralizada, criando esses entes que vão prestar por autorização, permissão ou concessão de serviço público. Né. Tá ficando claro, pessoal? Hoje vocês estão quietinhos aí. Tranquilo até agora? Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios. Pessoal, isso aqui está aqui, ó, porque a gente já tinha visto. Vocês lembram que a ideia dos territórios e do Distrito Federal é que eles são um bracinho da União? A gente não tem, por exemplo, quem é que cuida do Distrito Federal? Ela também tem uma cara de União, né? Ela não tem toda aquela autonomia que a gente acha, ela tem uma certa subjugação, diríamos assim, para ter esse vínculo aqui. Então, isso é importante a gente saber, que o Poder Judiciário, do Ministério Público, do Distrito Federal, do território, quem cuida é a União. Tá? Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, pessoal, a nossa figura da Polícia Penal, que antes era a SUSEP, né? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, de novo, ó, do Distrito Federal, inclusive prestar assistência ao Distrito Federal, tá? Para execução de serviço público, prestar assistência financeira, esse dinheiro, a União também manda, isso é uma coisa nova que a gente tem, tá? Acho que de 2019 essa alteração aqui, então é importante saber. E aqui, ó, organizar e manter os serviços oficiais de estratégia, geografia, geologia, cartografia, pesquisa, tudo de âmbito nacional, quando a gente fala de pesquisa de espaço, quando a gente pensa em IBGE, por exemplo, pessoal, também tem cara de União, né? Exercer a classificação de filmes, programa de televisão, aquela classificação, se é para maior de 12 anos, para maior de 18, tudo quem faz aqui é a União. E asterisco para essa aqui também, pessoal, de novo, ó. Conceder anistia. Isso vocês não podem confundir, tá?
a questão da anistia é importante. Também já foi decidido que os anistiados, né, pelos crimes da ditadura não tiveram isso, digamos assim, negado pelo STF, né? Eles apoiaram que pudesse ser anistiado esses crimes. Então, hoje em dia, a gente só pode falar como valeu essa anistia, de repente, numa reparação cível, tá? Para esses crimes que aconteceram durante a ditadura. Então, lembrem que a anistia, primeiro, é lei, e outro, de quem é? A União, né? Não vamos confundir, porque às vezes aparece a palavra indulto, outras coisas. Foquem que aqui é a anistia da União. Planejar e promover a defesa permanente, pessoal, contra as calamidades públicas, especialmente as secas, inundações. Tá, isso é da União, por isso que quando tem aquelas secas, inundações, o presidente da República também vai lá, tá? Organiza. Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pessoal. Tudo que tiver relacionado aos recursos hídricos e o direito de uso também. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Aqui também outra coisa no foco nas palavras. Ó, eu deixei sublinhado, porque quem vai organizar essas diretrizes, ou seja, o que a gente vai seguir, a base para isso é a União. Mas a questão de habitação, saneamento básico e transporte urbano, a gente vai ver que quem regula lá e quem presta esse serviço é o município, tá? Então, foquem na palavra. A União institui as diretrizes e lá o município vai fazer efetivamente esse trabalho, tá? Estabelecer os princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, pessoal, polícia de fronteira também é competência da União, tá? Exercer os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza, monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento, processamento, industrialização, comércio de minérios. Tudo isso aqui, pessoal, essa questão de atividade nuclear, é matéria da União também pela gravidade da coisa. Vejam que alguém tem que regular isso e tem que controlar, né? Não pode ser uma tarefa que seja feita de livre-arbítrio e muito menos que estados e que municípios possam regular isso. Então, a ideia é que a União também tenha esse monopólio, tá? Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Pessoal, essa inspeção do trabalho também é da União. Quando a gente vê aquelas questões de inspeção do trabalho, inclusive de trabalho em situações análogas de escravo, ó, vejam que a União está no meio, né? Quem faz isso é o Ministério Público do Trabalho Federal. Tá? Estabelecer as áreas e as condições para o exercício de atividade de garimpagem, pessoal, também é a União. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Essa aqui também eu vou fazer um asterisco para os dados pessoais. Porque essa modificação é de 2022. Então, o que é novo, a banca gosta, tá? Então, essa ideia de fiscalizar e organizar e tratar esses dados é da União, tanto que a gente tem aquela lei de proteção de dados pessoais, né? Que é uma lei federal, tá? E agora aqui, pessoal, a gente vai para a competência privativa, tá? Eu vou passar com vocês aqui e depois a gente já vai fazer o quadro para a gente fazer a comparação entre a privativa e a concorrente, que é o que geralmente eles trocam em prova. Quem está mais acostumado a fazer questão aí sabe que rola essa troca aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai ver, pessoal, a competência privativa da União de legislar, ou seja, a União, de forma privativa, vai fazer a lei. Vai legislar, vai ter iniciativa para trabalhar isso aqui, tá? E ela é privativa, não é exclusiva, o nome é privativa aqui, ó, porque ela pode ser delegável. Tá? Em casos específicos, a União pode delegar para os estados isso. Vocês lembram que eu falei no início da aula que a gente tinha que gravar as letrinhas? Aqui, ó, vocês vão ver que privativa da União, diferente daquela exclusiva, eu vou ter P, L e D. Então, eu tenho 3 consoantes.
Antes, eu tinha 3 vogais, para não trocar essa mistura ali na hora do título, que eles colocam, às vezes, num modelo de questão, só para a gente ter uma noção. Trocam privativa e colocam legislativa e aqui indelegável, tá? Lembre que nós temos 3 consoantes aqui. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, essa competência privativa da União, a gente tem aquele macete, que quem já é mais antigo ali vai saber, que é o capacete DPM, tá? E para quem não é daqui, o PM é a nossa polícia militar. Aqui as pessoas até fazem um desenho de porquinho, né, para a gente lembrar. Privativas. Então, é o civil, tá? Vou fazer destacado aqui, para a gente conseguir copiar. Capacete. Direito civil, direito comercial, direito agrário, penal, aeronáutico, eleitoral, trabalhista, trabalho, espacial, processual e marítimo. Agora aqui, ó, vou fazer um destaque para vocês, tá? Tudo isso que está aqui, isso que a gente vai chamar de capacete de PM, para gravar, tá? São matérias que são de competência privativa da União de legislar, ou seja, que pode fazer leis sobre direito civil? É a União. Tanto que quando a gente pensa na feitura de um Código Civil, a gente sabe que é uma lei federal que vai organizar, tá? Direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, comercial, eleitoral, do trabalho, espacial, processual e marítimo. E eu vou colocar um destaque aqui, porque o processual, pessoal, que a gente está estudando aqui, tá? É privativo, legislativa da União. Que é diferente, eu estou sem a caneta vermelha, tá? Mas pensem que isso aqui é um vermelho. De procedimentos em matéria processual. Então, aqui está a estrelinha para a primeira diferença que a gente vai fazer, porque esse procedimento em matéria processual, o pessoal vai estar lá na competência concorrente. Da União, Estado e Distrito Federal, tá? Então, vejam a diferença aqui, já para não se atrapalhar, tá? Quando a gente for falar de direito processual, vamos pensar num Código de Processo Civil. A competência para legislar sobre isso é da União, tá? E aqui, quando a gente fala em procedimento em matéria processual, vamos pensar em procedimento de rito, procedimento comum, procedimento ordinário. Isso aqui é competência concorrente, vai estar mais lá na frente, tá? União, Estados e Distrito Federal. Então, não confundam processual e procedimento em matéria processual. São duas coisas diferentes, tá? Seguindo aqui, pessoal, o que é privativo da União para legislar ainda. Tudo que a gente vai falar aqui é questão de legislação, tá? Antes era só material, era só conteúdo que a gente estava falando. Desapropriação, pessoal, desapropriar, legislar sobre desapropriação é questão da União, tá? Requisitos civis, requisições civis e militares em caso de iminente perigo público e em tempo de guerra. Legislar sobre essas requisições, que a gente também aprende lá no direito administrativo, é matéria da União, tá? Privativa.
Legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão, tudo da União. E vocês vão ver também agora, pessoal, que antes a gente falava só em quem poderia tocar nesse assunto, quem poderia falar da matéria. A gente vai repetir elas aqui na forma de legislação. Vocês vão ver que, por exemplo, trânsito e transporte vai estar aqui, serviço postal, que a gente falou lá dos Correios, tá? Numa hora ela organiza e outra hora ela legisla. Então, serviço postal, sistema monetário, tá? Política de crédito, de câmbio, seguro, transferência de valores, tudo isso, competência legislativa da União. Comércio exterior e interestadual, diretrizes da política nacional de transportes, ó. Vejam a palavra, essas diretrizes, quem organiza a parte nacional é a União. Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. E trânsito e transporte, a legislação é da União, tá? Não esqueçam o asteriscozinho também, ó, para essa parte, para a gente ver a diferença de quem vai cuidar do transporte dentro do município, tá? Para não confundir na hora da prova. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, nacionalidade, cidadania e naturalização. Quem legisla sobre isso é a União, tá? Então, quando a gente tem leis que trocam a questão da nacionalidade, como aconteceu agora, isso aí tudo é matéria da União. Ela que tem que iniciar esse processo, tá? População indígena, como a gente viu lá, a União, né, é dona daquelas terras, são bens da União, então nada mais justo que ela também aqui legisle sobre isso, tá? Imigração e imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiro, tudo isso quem organiza a União. Sistema Nacional de Emprego, organização judiciária do Ministério Público, dos territórios da Defensoria Pública, bem como a organização administrativa desses, tá? Naquela ideia de territórios. Sistema estatístico, cartográfico, de geologia e os nacionais, também a nossa ideia ali do IBGE. Sistemas de poupança, pessoal, captação e garantia de poupança popular. E sistemas de consórcios e sorteios. Esse aqui também grava, tá? Esse costuma cair bastante. Consórcio e sorteio, quando a gente fala em bingo, tá? Quem é que tem que regularizar isso aí? União, exatamente, a União que tem que legislar, tá? Normas gerais de organização, pessoal, de material bélico, ó, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias. Então, essa competência, quem também organiza na forma de legislação é a União. Seguridade Social, e aqui outro asterisco, tá? Seguridade Social que quem já estudou lá na Constituição sabe que é aquela tríade: saúde, previdência, alguém falou aí, e assistência social, tá? Quem legisla sobre seguridade social é a União. O que é diferente dizer também, pessoal, que quem legisla sobre a previdência em si é lá competência concorrente. Legislativa também, né? Concorrente, União, Estado, Distrito Federal, tá? Aqui, pessoal, não entra municípios. Quando a gente chegar na parte da competência concorrente, eu vou marcar isso aqui, tá? Porque às vezes eles colocam o município aqui e não entra, tá? Então, lembrando, mais um ponto aqui para anotar, vocês anotarem aqui, o pessoal em casa também. Seguridade Social é competência legislativa da União, diferente da Previdência Social, que é concorrente, pessoal. Então, não confundam Seguridade União e Previdência concorrente. Eu gravei assim, tá, para facilitar. É uma coisa besta, mas talvez ajude. Quando a gente pensar em Seguridade Social, a gente lembra do SPA, tá?
E o SPA é o Silvio Santos tem um SPA. Eu gravei assim para lembrar que é da União, porque o Silvio Santos é meio dono de tudo, né? Dono de TV, de todas as coisas. Então, quando a gente falar em Seguridade Social, lembra do Silvio Santos e lembra que ele é da União, tá? Diretrizes e bases da educação nacional, também, pessoal, competência da União. Registros públicos, dá um asteriscozinho aqui, tá? Atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais de licitação e contratação, tá? Então, aqui também um asterisco para... Já vou ter que apagar esse quadro que tá... E eu tô louca para arriscar nesse negócio aqui. Aqui vocês já tinham copiado? Já? Destaca essas normas gerais aí. Tá, pessoal? Porque só as normas gerais vão estar aqui na União, porque quando for norma específica, a gente pode, né, ter estado legislando, correto? Vocês lembram? As normas gerais são aquelas gerais que vão definir, por exemplo, os tipos de licitação. Tudo isso é matéria da União, senão a gente pode ter legislação menor definido isso, tá? Defesa territorial, aeroespacial, marítima, civil, propaganda e comércio, tá, pessoal? Propaganda comercial, desculpa, isso aqui também é da União. Pensem na questão da TV ali, tá? Proteção e tratamento de dados. Botei aqui também, como é uma modificação nova, naquela esfera a gente tinha na parte administrativa a União cuidando, e agora a gente tem ela legislando aqui, tá? Agora sim, ó, essa parte é importante. Quando a gente falou que a gente tinha antes uma competência exclusiva, significava dizer que ela era indelegável, correto? Aquelas primeiras, tá? Quando a gente falou da União, da parte material. Essas aí, a gente tem a delegabilidade dela. Então, se ela não é exclusiva, ó, lei complementar pode autorizar os estados para legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Então, se eu tiver uma lei complementar, os estados podem, sim, legislar sobre questões específicas. Por isso que vários assuntos a gente tem legislações estaduais sendo tratados, tá? E agora aqui, pessoal, competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa aqui, de novo, a gente volta para aquela parte que é administrativa, que a gente vai tratar de assuntos que a gente não está falando de legislar, a gente está falando de conteúdo, tá? São matérias. E aqui é de fácil... Oi? Isso. E é de fácil entendimento. Eu botei uma observação aqui, pena que eu não posso marcar aqui para vocês. Ó, comum, tá? Tem o M marcado e os municípios, que vocês vão ver que essa aqui é a única que aparece os municípios juntos. Na concorrente, depois ele não vai estar, tá? Então, aqui, entre os municípios, e ela chama de comum, para gravar, a gente pensa que é comum a todos. Todos podem tratar dessas matérias. E, para gravar também, a gente pode pensar, pessoal, nessa competência comum, em secretarias. Geralmente são matérias ligadas a secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte, do Meio Ambiente. Ó, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso tem cara de comum, né? Todo mundo tem que fazer isso, tá? Todo mundo tem que zelar a Constituição, todo mundo tem que conservar o patrimônio, cuidar da saúde e da assistência pública. Então, aqui, ó, cuidar da saúde, a gente pensa, sempre vocês lembrarem, tem secretaria, por exemplo, Secretaria da Saúde, municipal, estadual, está na comum, tá? Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico. Isso também é matéria de competência comum, de competência material.
Impedir evasão, destruição, descaracterização de obras de arte. Ó, pessoal, vamos pensar em Secretaria da Cultura aqui. Ó. Tudo isso. Ó. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Então, numa Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária. Promover programas de construção de moradia e melhorias de condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas de pobreza, pessoal, e de fatores de marginalização. Registrar, acompanhar, fiscalizar. Concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos. Tá? Então, todo esse acompanhamento, que vocês lembram que a ideia lá era mais ou menos baseada na União, aqui quem vai controlar isso é a competência comum, ou seja, todos os entes. Tá? E aqui eu botei para vocês também na hora do estudo, para facilitar essa ideia da gente pensar em secretaria, que aí fica um pouquinho mais fácil. Tu lembra? Ah, tem secretaria aqui no Estado, então é competência comum. Tá? E aqui, a competência concorrente. Então, agora, antes de ler isso aí, eu vou ter que fazer um quadro comparativo para a gente não se perder na concorrente e lá na privativa, tá? Vou tentar fazer nesse cantinho bem dividido aqui, bonitinho, que a letra estava feia antes. Aqui é aquela ideia das consoantes, para a gente não confundir com a exclusiva lá. E lembrem do que eu falei, pessoal, tudo isso não é uma matéria difícil, mas ela é muito decoreba, então não tem nem muito o que eu fazer aqui. A gente vai lendo e vai tentando formar, de alguma forma, uma conexão, tá? Porque isso vai ficar tranquilo à medida que vocês forem repetindo ela com o tempo. Copiem esse quadro, tá? E deixem do lado da lei de vocês. Comercial.
Oi? Esse eu acho que está no 22. Deixa eu conferir aqui, é 22 ou 23. É 22, 22. Proteção de dados. Deixa eu até botar aqui em cima, né? Aqui, pessoal, no da competência privativa não vão estar todas as competências listadas, tá? Mas só o que eu acho que é mais importante nessa matéria de comparação e que cai mais, tá? Ela é um pouquinho mais extensa, a gente já viu todas ali. Sorteios. Se o pessoal de casa tem pergunta, eles passam aí, tu responde ou não? Aí depois? Não tem. Pessoal, aqui destaque de novo, tá? O município não entra aqui.
Alguém chamou? Tá. Depois, quando a gente chegar aqui, eu bato de novo. Mas, basicamente, essa ideia é que a parte geral, tá, da Seguridade Social, onde entra a saúde, a própria previdência e a assistência social, é matéria da União, tá? E a previdência em si, a legislação sobre direito previdenciário, está aqui na concorrente, tá? Vamos pegar isso aqui, pessoal, e ver as diferenças. O que geralmente eles trocam, tá? Eu coloquei destacado em azul. Esses outros pontinhos também são matérias de legislação, tá? Competência legislativa, porque vejam, o que a gente está falando aqui, ó, todas elas são legislativas, tá? Por isso essa dificuldade, por isso essa proximidade de cobrança, inclusive na hora da prova. Primeiro, na privativa da União, pessoal, a gente tem aqueles lá que a gente gravou como capacete DPM, tá? E aqui eu faço uma estrelinha no do trabalho, para a gente não confundir com o T de tributário, porque de repente tu faz o capacete de PM e mete um tributário aqui. Lembra que aqui é trabalho? Porque depois ali a gente vai entender que tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, tudo vai ter um fim. Eu gosto de gravar assim como dinheiro, cadeia, cidade e tributo, tá? Tudo que tiver dinheiro, cadeia, cidade e tributo está ali. E as outras matérias estão aqui. Então, esse capacete de PM, competência privativa da União delegável, pessoal, tá? Ela pode delegar através de lei complementar para que os estados atuem em questões específicas. Trânsito e transporte, aqui também privativa da União. Desapropriação, registros públicos, proteção de dados, que é aquela que entrou em 2022, população indígena. Sistema de consórcio e sorteios, para a gente lembrar dos bingos aqui. Licitações, normas gerais, que lembre específicos dos estados também podem legislar, tá? E Seguridade Social, que o colega perguntou ali, é o geral. É aquela matéria de Seguridade Social que os 3 entes participam, tá? A saúde está aqui também na Seguridade e Assistência Social. Quando a gente falar só de Previdência, ela está aqui na concorrente, não confundir. Vamos lá, aqui, ó, competência concorrente da União. Eu botei esse C aqui para a gente lembrar de algumas palavrinhas, tá? Importante lembrar que municípios também não entram aqui. Onde é que entram os municípios, só que a gente viu? Na comum. Lembra que era comum a todos? Tinha o Mzinho lá, quando for competência comum, entre os municípios. Então, aqui, ó, legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico é competência concorrente, pessoal. Vou botar aqui uma casinha para vocês lembrarem. Casinha, cadeia, dinheiro e tributo. Tudo isso é concorrente, tá? Assistência jurídica e defensoria pública também é competência concorrente. Orçamento, ó, vejam que está aqui na parte do dinheiro, concorrente. Produção e consumo. Todos esses que eu botei o Czinho circulado, eu gravei assim, porque para mim, olhando, isso aqui tem cara de união. Na hora da prova, tu pensa, produção, consumo, junta comercial. O que tem cara de união e está aqui com C, a gente vai lembrar que é C de concorrente, tá? Produção e consumo é competência concorrente de todos os entes ali, ó. Criação de JEC, dos juizados especiais cíveis, também concorrente, tá? Juntas comerciais, vamos lembrar do C de concorrente. E legislar sobre pessoas com deficiência, que na matéria da União tem a questão de diretrizes. Então, para a gente não confundir aqui, ó, quem vai legislar sobre isso, qualquer um deles. E o Czinho está aqui também, ó, na cadeirinha de rodas, tá? Da pessoa com deficiência. Procedimento processual. Lembrem, aqui a gente está falando só de processo. Aqui a gente está falando de procedimento, o procedimento em si, procedimento sumário, sumaríssimo e a previdência social, tá? Esse quadro é importante, pessoal, para que a gente tenha ele do lado ali da lei, para na hora de estudar não cair nessas pegadinhas que geralmente é o que eles trocam na hora de prova.
Então, aqui, as competências concorrentes, ó, tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, o orçamento, as juntas, tá? As custas de serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção do patrimônio, pessoal, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico. Esse aqui, põe um asteriscozinho também, tá? Responsabilidade por dano de meio ambiente, dano ao consumidor, educação, cultura, criação e funcionamento dos juizados especiais ali, que era o antigo pequenas causas, né? E os procedimentos em matéria processual, tá? Previdência social ali, ó, nossa previdência, proteção da defesa e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, pessoal. Proteção e integração, ó, das pessoas com deficiência, proteção à infância e juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, né? E aqui, um outro ponto que eu vou ter que abrir. Vocês já copiaram aqui? Esse canto? Aqui embaixo? Tá. Vou ter que abrir um quadrinho para a gente entender essa parte também, tá? Foi? Aqui, ó, pessoal. Quando a gente fala em legislação concorrente, significa que todo mundo pode legislar sobre aquela matéria. Todo mundo está concorrendo ali, né? Mas aqui, no parágrafo 1º, a gente tem uma limitação da União, pessoal. Diz que a União vai ficar limitada às normas gerais, tá? Ou seja, a União vai delimitar o geral daquela legislação. O que me diz no parágrafo 1º, vamos botando aqui do lado, ó, parágrafo 1º. No parágrafo 2º, a gente tem que a competência, deixa eu botar os estados aqui, dos estados vai ser competência de forma suplementar. Então, vamos seguindo na ideia. A União estabelece as normas gerais, tá? E aqui, o Estado pode suplementar essas normas gerais. E aí, vamos pensar, o parágrafo 3º. Se a União não legislou sobre isso, pessoal, a União não fez nada, tá? Essa legislação ficou vazia. Inexistindo a lei federal sobre normas gerais, o Estado vai ter competência plena. Destaque para o pleno aqui. E ainda seguindo essa linha de raciocínio, no parágrafo 4º, vamos pensar que nesse meio tempo o Estado, por estar essa legislação vazia, tá, na competência plena que lhe cabia, ele foi lá e legislou. E aí, na superveniência de lei federal, ou seja, a lei federal é feita depois, o que vai acontecer com essa lei que o Estado tinha feito? Suspende, está ali, ó. E essa palavra é importantíssima, porque eles vão botar na hora da prova revoga. Se tiver uma troca nessa alternativa, a palavra que aparece é revoga, tá? Então, se houver superveniência de lei federal, ou seja, depois surgiu uma lei federal norteando aquele tema, a que era estadual, que tinha regrado ali, vai ser suspensa. No que lhe for contrário, claro. E isso é a noção do que for contrário, pessoal, como todas as leis, né? Quando a gente pensa numa lei geral ou de uma lei específica, vamos ir para o outro lado só para a gente entender. Quando vem um ECA, por exemplo,
não muito a ver com esse assunto, mas quando vem um ECA e vai determinar assuntos do direito civil, tá? O que o ECA estiver prevendo, ele vai revogar aquelas coisas do direito civil? Não, né? Ele vai complementar, e se for contrário, a gente pode pensar numa suspensão posterior, mas a ideia é que se complemente. E aqui a gente precisa saber essa sequência, tá, pessoal? A União delimita as normas gerais, os estados vão ter essa competência complementar. Se não tiver legislação da União, o estado tem competência plena, o nome disso é pleno, tá? Não vão cair num subsidiário, alguma coisa do tipo. E aí, se vier legislação depois, suspende no que for contrário. Agora aqui, nós vimos primeiro os bens da União, tá? Depois, a gente foi para a questão das competências direto, os bens subsidiários, que eram os bens do Estado, que não cabia ali dentro dos bens da União. E só para a gente relembrar, pensando nos bens da União, rios, lagos, tudo que banharem mais de um Estado, são bens de quem? Bem da União, tá? E as terras indígenas são o quê? Bem da União, e vamos lembrar que é de usufruto e posse permanente dos índios, tá? Todas aquelas os materiais que são encontrados, minérios, ouro, tudo aquilo é de quem? Da União, com participação, se for royalties, o que for, do local onde for encontrado, tá? Aí, depois a gente veio para a parte de competência. Pessoal, primeiro, a nossa competência era uma competência exclusiva administrativa. Vocês lembram da União? Que era a competência de tratar de serviço postal, moeda, lembra, TV, tudo que é grande, material bélico, tudo que for grande, perigoso e que a União representa, está lá, está IBGE, tudo isso. Depois a gente veio para as privativas, ou seja, a matéria de legislar, eu trago para a lei quem é que faz isso e, não estando de acordo com a lei, a gente pode pensar numa inconstitucionalidade de iniciativa dessa lei, tá? Aqui, todas as privativas, capacete de PM e destaque aqui, pessoal, para a gente não esquecer, tá? Quando a gente falar em processual, matéria processual, vamos pensar em Código de Processo Civil, Código de Processo Penal está aqui. Procedimento em matéria processual, vem para concorrente aqui, tá? Aqui, quando a gente fala no SPA, no nosso Silvio Santos, lembra que o Silvio Santos é muito rico, ele está aqui na privativa da União, e quando a gente vem só para a parte de previdenciário, a gente tem aqui nos concorrentes, tá? Tudo que envolver aqui cadeia, dinheiro e tributo, está aqui. Essa ideia, para a gente seguir na competência concorrente, a União vai ter a limitação de fazer as normas gerais, tá? Se não tiver isso aqui, o Estado tem competência o quê? Suplementar, e foi. E aí, plena para atuar em todo o conteúdo. Se a União depois fizer uma lei, o que vai acontecer com isso aqui? Vai suspender no que for contrário, tá? Agora, a gente vai passar para uma rápida organização dos estados e dos municípios. Quem estava, acho que nas duas últimas aulas passadas, ou penúltimas, a gente já viu um pouquinho dos municípios. Nós vamos dar uma passada aqui, tá? Mas só para vocês terem noção. O básico do estado e o que vocês precisam saber está aqui destacado, tá? Os estados, pessoal, diferentemente dos municípios, vocês lembram como é que os municípios se organizavam? Por lei orgânica, perfeito. E aí, lei orgânica, qual era a votação? 2/3, 10 dias e 2 turnos, tá? O nosso DDD. Lembra? Então, a diferença, o município, eu organizo ele por lei orgânica. O Estado, pelas constituições e as leis esparsas. Lembra que aqui no Estado a gente tem a Constituição do Estado, né? Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Estado, organizado pela Constituição, tá? Aqui, ó, as competências dos estados são as residuais, todas as que não são vedadas para a Constituição, tudo que sobrou é ali do Estado. E a ideia da gente não esquecer aqui, pessoal, ó, é essa exploração. Não posso fazer um risquinho ali no gás, mas vou botar, tá? Vou botar aqui do lado para a gente gravar.
Explorar diretamente, pessoal, ou de forma indireta, mediante concessão, tá? O serviço de gás canalizado é competência do Estado. Isso eles trocam também. Então, a gente vai gravar como gás canalizado. Pega esse S daqui e esse S de Estado, tá? Para a gente não esquecer que é competência do Estado tratar do gás canalizado. Às vezes, eles colocam o município ou até a União, tá? Então, aqui, cabe aos Estados explorar de forma direta ou mediante concessão, né, de forma indireta, os serviços de gás canalizado na forma da lei. E é vedada a injeção de medida provisória para regular isso, tá? Então, a ideia é que seja lei e medida provisória não pode. Os Estados também vão poder, pessoal, mediante lei complementar, através da lei complementar, instituir região metropolitana, aglomeração urbana, micro-regiões, né? Toda a região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre, micro-regiões, que eu acredito que seria, por exemplo, aqui no próximo Porto Alegre, Restinga, por exemplo, tá? O Estado pode, mediante lei complementar, construir, tá, esses agrupamentos, mas tem alguns requisitos. Um deles é que os agrupamentos devem ser de municípios limítrofes, ou seja, eles estão limitados um terreno um de outro, né? Não pode ser afastado. E a outra é que tem interesse comum, tá? Então, a gente precisa de lei complementar, interesse comum de todos, e esses municípios sejam limítrofes. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado. Pessoal, não esqueçam que aqui a gente está falando de Estado. Então, a gente está falando da Assembleia Legislativa. Nós já falamos lá no âmbito federal, vocês lembram? Que o sistema lá no âmbito federal era o quê? Bicameral, né? Quando a gente fala no bicameral, a gente lembra que é Câmara dos Deputados e Senado, e aqui é unicameral, né? A gente só tem Assembleia, né? A gente tem a Assembleia no âmbito estadual e a Câmara no âmbito municipal. Então, o número de deputados na Assembleia, pessoal, corresponderá. Esses números são importantes, tá? Eu botei um exemplo de como se faz o cálculo, mas o que eles vão cobrar em prova de vocês é aquilo ali, ó, é letra de lei, ó. O triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, tá? Então, o número dos deputados aqui do Estado vai ser 3 vezes o que eles tiverem de representantes lá na Câmara dos Deputados, lá em cima, e atingido o número de 36, ou seja, quando tiver 36, eu vou ter que somar tantos quantos forem os deputados acima de 12. Então, aqui, para facilitar, ó, vamos pensar. O número de deputados estaduais é o triplo de deputados federais, tá? O que está me dizendo ali em cima, 3 vezes federais. Se o Estado tem 10 federais, ele vai ter 30 estaduais, 3 vezes 10, tá? Aí, quando eu atingir 36, eu vou ter que somar tantos quantos forem acima de 12. Então, vamos lá. Se o Estado tiver, nesse exemplo aqui, 20 federais, vamos fazer 3 vezes 12, que é ali, ou 36, mais 20 menos 12. A gente vai ter aqui 20 menos 12, 8, 44 deputados estaduais, tá? Só para vocês terem uma noção da conta, mas a ideia é saber aqueles números ali, o triplo, tarará, acima de 12. 4 anos, pessoal, o mandato dos deputados estaduais, aplicando a regra do sistema proporcional. Vocês lembram que a gente trabalhou o sistema proporcional, que era aquele sistema de cadeiras, né, diferente do majoritário, então o voto vai num quesito mais partidário, tá? O subsídio, pessoal, dos deputados vai ser fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa e ele vai, no máximo, 75% do que for definido para os federais, tá? Seguindo aqui, ó, o município que a gente já deu um bizu esses tempos, e vamos passar de novo, ó, pessoal, diferentemente do Estado. O Estado é a Constituição que organiza ele, Constituição estadual. O município é lei orgânica, tá? E a lei orgânica tem essa diferença que a gente vai chamar aqui para gravar de DDD, tá? Lei orgânica é DDD. Então, a gente tem, primeiro ali,
de 2 turnos, com interstício mínimo, intervalo mínimo de 10 dias ali, e 2/3 está no quórum de aprovação. Então, a gente tem os 3 Ds. Porque na hora da prova também eles colocam 1/3 ali. Então, lembra que são 3 Ds, tá? 2 turnos, 10 dias, 2/3. Não são 15 dias, não é 1/3, tá? Não é um turno. Lembra dos 3 Dzinhos. A eleição do prefeito, pessoal, do vice, dos vereadores, também, tá? Mandato de 4 anos. A eleição também realizada no primeiro domingo, a primeira parte, né? E depois, no último domingo do mês, se tiver 2 turnos de votação. A posse do prefeito e do vice, dia 1º de janeiro. E aqui, nós vamos ter uma observação, pessoal. Quando a gente fala na posse do presidente da República, que não é exatamente a nossa matéria agora, mas de governador, já que a gente estava falando de Estado, que as datas mudaram, lembra? Era 1º e ficou o quê? 5 e 6, né? Exatamente. E essas datas de 5 e 6, a gente vai ter elas efetivadas a partir de 2027. É a próxima eleição? Majoritária? 2027, tá? Então, só para ficar claro nessa alteração. Mas aqui a gente ainda tem a manutenção do dia 1º. Para a composição, pessoal, de como é que as câmaras são compostas, tá? O número de vereadores que cada município vai ter. Aqui a gente vai ter uma tabela que na legislação é um tanto quanto grande. Vocês vão ver que na Constituição acho que ela tem 2 cantos da lei, mas ela funciona mais ou menos assim, ó, a cada limite de tantos habitantes eu vou ter um número de vereadores, tá? Eu botei a observação para vocês fazerem a leitura de todo esse inciso, desse inciso 4. E aqui a questão dos subsídios, pessoal. Vocês lembram da diferença de subsídio e de remuneração? Subsídio é aquela parcela única e a remuneração é aquela que tem os vencimentos e as vantagens, tá? Subsídio do prefeito, dos secretários e de toda aquela galera, lembra ali, ó, também vai ter que observar o que é aquele 37, o tetão, né, o teto, que vai do STF até todos os entes. Questões tributárias ali também, tá? O subsídio dos vereadores também vai ser fixado pelas câmaras municipais em cada legislatura e vai observar esses limites aqui. Esse eu consegui fazer um quadrinho para vocês, para a gente ter uma ideia, por exemplo, tá? Município com até 10 mil habitantes na primeira parte ali, ó, o subsídio dos vereadores vai ser 20% dos deputados estaduais. E assim por diante, de 10 mil em 1 a 50%, 30%, 40%, 50%, 60% e 75%. O total de despesa, pessoal, da remuneração dos vereadores não pode ultrapassar um montante de 5% da receita dos municípios. A gente viu isso também, lembra que dos vereadores é 5% da receita, e quando a gente for falar de total de despesa com todo o serviço público, quanto que é? Acho que a colega lembra ali. O vereador é 5% e o limite, que a gente até falou na aula passada. 70%, exatamente. Então, 70% para todo o serviço e 5% para os vereadores, tá? Inviolabilidade dos vereadores, pessoal, nas suas opiniões, palavras. Vamos se transportar para aqui, a gente ainda está na parte do município, tá? Opiniões, palavras e votos, que são as imunidades materiais, que a gente chama. Tá? Aquelas imunidades de assunto que eles podem tocar ou não. E eu sempre falo aqui para a gente lembrar que nada tem a ver com um discurso de ódio. Tá? O que eles podem falar são coisas relacionadas ao trabalho. E nos vereadores, olha essa observação aqui, ó, circunscrição do município, tá? Estrelinha aqui. Ou seja, eles têm essa imunidade só no município onde eles são eleitos, diferente dos deputados, que podem ser estaduais ou federais, que tem em todo o âmbito nacional, tá? Então, eu sempre dou um exemplo de rádio, por exemplo, o cara que está falando, a imunidade dele está restrita àquele município, se for uma rádio local. Se ele estiver falando para o nacional e falar uma besteira, ele não vai ter essa imunidade, tá? Também tem essa proteção. É só o vereador que é circunscrição do município. O vereador aqui do Sul pode, lá no Norte,
Não, não pode. Quer dizer, ele pode, mas ele não vai ter essa imunidade, né? Ele pode falar, ele não vai ter essa proteção, tá? Pessoal, iniciativa popular, outro ponto que eu dou check aqui, tá? Iniciativa popular, ou seja, quando eu vou fazer um projeto de lei, que são as pessoas que fazem a iniciativa, colhem aquelas assinaturazinhas, no âmbito do município, eu vou precisar de 5% de manifestação dessas pessoas. No âmbito federal, a iniciativa popular é quanto? 1. Lembra que é 1%? 1%, 5, 3 décimos. É aquele 153. Então, para a gente não confundir, tá? Iniciativa popular no âmbito do município, eu quero fazer uma lei arrecadando as assinaturas do município, eu preciso de 5%. No âmbito federal é 1%, tá? Aqui, a questão das despesas, pessoal, do poder legislativo, tá? Essa ideia que a gente tem excluído os gastos com inativos, tá? Aposentados também não contam aqui, não pode ultrapassar os seguintes percentuais. Então, aqui a gente tem uma listazinha de percentual que é importante vocês darem uma olhada depois, tá? Não é uma coisa que costuma cair com tanta frequência. O que eu falei para vocês, o importante aqui da matéria que a gente está vendo é a questão de competência, que é o que cai direto, que é o que pega a gente. Aquela parte mais inicial ali da questão da lei orgânica, que é o que organiza o município. Isso aqui dificilmente cai, mas vocês têm que dar uma olhadinha, tá? São esses percentuais que estão aqui. Vai ficar disponível para vocês no Drive. Agora, ó, o que a gente estava falando, avaliando aqueles percentuais ali, ó, a Câmara não pode gastar mais de 70% dessa receita com folha de pagamento. Folha de pessoal, e é bastante, né, pessoal? 70% com folha de pagamento, imagina, sobra 30% para quê? Pouquíssima coisa, né? Pouquíssima. E aqui, só dos vereadores, ó, 5%, tá? A gente tem fechado aí essa ideia de crime de responsabilidade do prefeito, pessoal. Se o prefeito efetuar o repasse, superando os limites nesse artigo, ele vai se encaixar em crime de responsabilidade. Se ele não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês para organizar essas contas também, enviar numa menor relação à proporção fixada na lei orçamentária. E essa ideia, pessoal, que inclusive fecha aqui, ó, com o presidente da Câmara, tá? Se ele desrespeitar isso aqui, o presidente da Câmara também pode ser encaixado em crime de responsabilidade. E outra coisa importante, antes da gente entrar na parte da competência dos municípios, não está bem nesse artigo, mas está pertinho ali, tá? Está pertinho. Eu posso ter Tribunal de Contas, órgãos de contas municipais? Não, é uma vedação, tá? Não esqueçam disso. Outra coisa importante, já que a gente está falando de município, onde que o prefeito é julgado? Tribunal de Justiça, tá? Para não esquecer. E agora aqui, pessoal, saímos da competência material da União, fomos para a privativa, onde ela legislava, tá? Depois a gente falou daquelas comuns do município que a gente podia pensar em secretaria, aquele bolo onde todo mundo estava. Depois as concorrentes. E agora a gente vai só para dos municípios para finalizar aqui e a gente conseguir fazer os exercícios. Ó. Essa aqui também, ela é muito intuitiva. À medida que tu vai lendo, tu entende. E o que eu achei importante, que poderia ser confuso, está destacado. Ó. Vejam a primeira, só para a gente ter uma noção de como é intuitiva. Legislar sobre assunto de interesse local. O que é de interesse local? É do município, né? E aqui a gente pode pensar questão, por exemplo, que a gente sabe que é do município, proteção de patrimônio, questão de casa noturna, de bar, quando que abre, quando é que não abre, alvará, todas essas coisas do município, né? Tanto que a gente vê, o prefeito fez tal coisa, né? Mandou a cavalaria porque passou o horário lá. Então, interesse local, tá? Local da comunidade. Suplementar a legislação federal e a estadual quando couber. Instituir e arrecadar tributos, ó, pessoal, de sua competência, óbvio, né? Então, se é de sua competência, ele pode atuar. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. E aqui, ó, o que eu acho que
esses pontos são os dois mais nevrálgicos dessa parte aqui, ó. Primeiro, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, ou seja, ele pode prestar de forma direta, de forma centralizada, ou de forma indireta, serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, tá? Então, quem presta, pessoal, o serviço público de transporte coletivo é o município. E essa palavra que tem caráter essencial também é importante, tá? Que eles trocam porque tem caráter subsidiário ou de não tanta importância, ou tiram aqui, tá? Então, é o município e ele tem caráter essencial. Aqui, ó, manter a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados com programas de educação infantil e ensino fundamental. Então, é só infantil e fundamental. Porque quando a gente for pensar em universidade, por exemplo, quem vai fazer isso é a União, tá? Então, esses dois são os mais importantes que a gente tem. Prestar, depois, em cooperação técnica, serviço de atendimento à população, né? Que a gente tem os postinhos de saúde, em complemento com a União, ali quando a gente fala do SUS. Promover o ordenamento territorial, tá? Mediante planejamento e controle de uso. Parcelamento de solo, tanto que todas essas questões de solo, que é urbano, ó, é local, é aqui do município, tá? Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação. Quem é que faz esse cuidado de proteção do patrimônio aqui, pessoal? Oi? Isso, o município, é guarda municipal, exatamente, que é do município, né? Foi mesmo, da Andimbé, né? Isso vocês fiquem atentos, né, pessoal? Quando a banca é uma banca justa, ela vai ter essa noção, né? Pô, é uma prova para o município, então eu vou cobrar competência do município. Né? Uma prova para a União, vou cobrar... Quando não é, vocês têm que saber tudo, né? Mas, às vezes, a banca tem essa noção. Então, quem faz essa proteção do patrimônio é o município e a polícia do município, digamos assim, né? Aqui é a Guarda Municipal, tá? Agora, nós vamos fazer juntos esses exercícios. O pessoal de casa tem acesso ao Drive? Vou passar aqui para vocês. Tá? Técnico superior advogado, uma questão de 2022. Considerando o disposto na Constituição Federal, compete privativamente à União. Quando falar em privativamente à União, vocês têm que lembrar, pessoal, que a privativa ela é uma competência legislativa, não é administrativa, tá? E ela é delegável. Então, lembrem dessa sequência das consoantes ali. Lembrou que a privativa da União, que é a competência de legislar, a gente já consegue ir para as alternativas. Questão A, desapropriação, comércio exterior e interestadual, proteção e tratamento de dados pessoais. O que vocês acham? Não? Ninguém votou essa? Então, vamos lá. Ó. A questão é a letra A. E vamos pensar junto. Ó. Desapropriação está aqui, ó. Em algum lugar. Ó. Desapropriação nós fechamos, tá? Comércio exterior e interestadual. Vocês lembram que eu falei que isso tinha cara de legislar, de matéria da União? Comércio exterior e interestadual. E tratamento de dados pessoais está lá na material e também está na legislativa, tá? Então, a alternativa é a letra A. Vamos passar uma por uma ali, ó. A letra B, pessoal. Ó, produção e consumo no final da letra B, ó. Produção e consumo está aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui tinha cara da União, mas para a gente fazer o Czinho, tá? Seguridade social, sistemas de consórcio, sorteio e proteção à infância e juventude, pessoal. Essa parte de proteção à infância e juventude está lá na outra competência, tá? Proteção, integração das pessoas portadoras de deficiência, está aqui, ó. Tinha aqui o nosso anotado, mas está aqui, ó, na concorrente, tá? Orçamento, população indígena, trânsito e transporte. Vamos lembrar que o orçamento está aqui, ó, pessoal, casinha, cadeia e dinheiro. Toda essa sequência a gente está no concorrente aqui, tá? Então, a alternativa A na questão 1.
Questão 2, pessoal, para a prefeitura, tá? Agente administrativo. De novo, ó, competência concorrente. E mais um destaque aqui, ó. Quando a gente fala em concorrente, a gente tem que lembrar o que não entra aqui. Isso, alguém falou aí município. Não entra município. Às vezes eles colocam na alternativa que é concorrente da União, Estado, Distrito Federal e município. O município não entra, tá, na concorrente. Então, é competência concorrente legislar sobre... E aí? Todo mundo foi de C? Tá. A correta é a C e a gente vai dar uma passada para ver por que não são as outras. Ó. A primeira, a gente consegue encaixar aqui, ó, várias. Ó, já tem o civil, já tem o penal, processual. Tá? Diretrizes de política nacional de transporte também é da União, privativa da União. Crédito, pessoal, câmbio, seguro e transferência de valores. Não tem cara de União isso? Tem, né? Nacionalidade, cidadania e naturalização também não tem cara de União? Então, isso aí é matéria de competência legislativa privativa da União. Tá? A questão 3, pessoal, caiu para a PGE, técnico administrativo, em 2021. Analise as alternativas abaixo em relação à repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, à luz da Constituição Federal de 1988. Alternativa 1. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito processual, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico? Ai, vocês caíram na ruim, pessoal. Olha aqui, ó, lembra? Eu falei que eles iam trocar, ó. Vê onde é que está o processual aqui, ó. E lendo isso na hora da prova. Não parece rapidão, assim. Processual e procedimento em matéria processual. Esse aqui está na concorrente e esse aqui está na nossa privativa. E ela me pediu concorrente aqui, tá? Então, essa aqui não está certa só por causa do processual ali. Porque o tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico está ok, tá? Então, cuidado. 2. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias que se inserem na competência privativa da União. Certo, né? Lei complementar pode autorizar os estados nessas questões específicas. E a 3, no âmbito da legislação concorrente, a superveniência da lei federal sobre as normas gerais não suspenderá a eficácia da lei estadual editada no exercício da competência legislativa plena, ainda que lhe seja contrária. Errado, né? Se for contrária, ela vai suspender, tá? Então, a nossa alternativa correta, única, é a 2. Ficamos com a letra A. Pessoal, muito cuidado com essa parte aqui, tá? Essas diferenças aqui, ó, da seguridade e só do processual para a matéria de procedimento processual, importantíssima. Diga. Uhum. É, direito processual civil, direito processual penal. Isso, em matéria processual. A gente pode pensar em o processual no próprio código, tá? Quando se faz um código de processo civil, por exemplo, a competência privativa da União. E esses procedimentos em matéria processual, a gente pode pensar em procedimento específico do juizado especial, um procedimento, por exemplo, sumário, sumaríssimo, eles estão dentro do código de processo. Saca? É mais ou menos aquela... Isso. Seria dentro, mais ou menos como a mesma parada ali da Seguridade Social, que eu tenho a Seguridade, que dentro está a Previdência e aqui dentro está o procedimento. Tá? Questão 4, pessoal. É 4 que nós estamos, né? E aí, como é que vocês estão indo bem? Mais ou menos? De chorar, embora? Não, não vamos embora. Vai dar certo. A 3 é 3A, exatamente. Questão 4, pessoal, prefeitura, assistente previdenciário. De novo, a gente fala em competência concorrente aqui, tá?
de acordo com as regras da repartição de competência entre os entes federativos, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... E aí? Todo mundo foi de junta comercial, lembrando, ó, junta comercial, proteção e consumo, os nossos Czinhos ali. A alternativa correta é a letra A, tá? Registro público, propaganda comercial, trânsito e transporte, tudo é matéria da União, tá? Questão 5. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as condutas de preservar florestas, a fauna e a flora são de competência comum, tá? E aí, como é que vocês fizeram para lembrar isso? Fizeram a ideia, mais ou menos, da secretaria, de pensar que tu tem uma secretaria do meio ambiente ali, de preservação? Ajuda, né? Que tu vê que é comum, que pode ter secretaria municipal, a estadual. Então, alternativa 5 é... 6. Instituto Consulplan. Para fiscal, pessoal, vocês viram que tem várias dificuldades aqui, né? A gente tem umas mais bobinhas, outras mais aprofundadas, mas elas, via de regra, tratam de letra de lei, tá? Não ser uma que a gente tem ali, acho que de historinha. Instituto Consulplan, 2023. Determinado município estabeleceu uma lei que restringiu ao período da manhã o horário de entrega de correspondência pelos carteiros, sob o fundamento de protegê-los do sol forte. Ou seja, a gente tem aqui um município... Eu caminho muito, né? Me esqueci, tem que ficar mais parado. A gente tem aqui um município legislando, tá? Então, dentro dessa ideia, vocês lembram? Carteiro, correio, é o quê, pessoal? Tá, e aí qual é a alternativa? Sem viagem. É A, né? Porque uma vez que a União é o ente federado responsável por disciplinar e manter o serviço postal. Vamos ver juntas se tem alguma alternativa ali que poderia gerar confusão. Deixa eu ver. Pois então, vocês vejam que a dela tenta te levar para um outro lado, ali a preocupação de sair dos trabalhadores, mas isso aí é uma questão que, né, não vai interferir na competência legislativa. Então, na hora da prova, pensem, tá? Exato, exato. Para não ter essa confusão, né? 6A. 7, pessoal, a OCP, esse aqui para a galera que vai fazer polícia, tá? Agente de polícia aqui de 2022. Em razão do aumento da criminalidade no estado de Goiás, essa aqui também é historinha, foi aprovada a lei estadual que prevê normas sobre direito penal e direito previdenciário. Então, já vamos pensar junto aqui. É uma lei estadual que está tratando de direito penal e previdenciário, tá? Nessa hipótese, à luz da repartição de competências, é correto afirmar que a lei aprovada é... E aí? Todo mundo foi dizer? Tá, e por quê, pessoal? Porque a gente está falando primeiro direito penal. Onde é que está o direito penal? No nosso capacete de PM, né? E o outro que a gente está falando aqui, penitenciário, está aqui, ó. Vejam que está na concorrente, que era o quê? União, Estados e Distrito Federal. Então, sim, o Estado pode legislar sobre matéria de direito penitenciário, tá? Então, a alternativa é C, né? No que concerne as normas de direito penal, inconstitucional, mas constitucional aos preceitos de direito previdenciário. E aqui, questão da FGV, Sudene. Nem sei que banca é essa, mas existe, né? O governador do estado P deseja incorporar aglomerações urbanas comuns com o estado Y, né? Para integrar a organização, planejamento e execução de função pública de interesse comum. Para tal mistério, busca apoio do Congresso Nacional para a edição de ato normativo adequado ao tema, obediente aos preceitos da Constituição Federal. Nesse caso, deverá ocorrer a edição de... Oi? Todo mundo foi da lei complementar? Vocês lembram que a gente estava falando de incorporar a aglomeração? Tarará, e eu tinha aqui 3... Vamos botar aqui a letra A, que a colega falou que a gente não tinha falado. Vamos fechar o olho e lembrar aqui, ó.
A gente falou de lei complementar, tá? Que poderia organizar essas aglomerações que a gente pode chamar de região metropolitana. Aglomerações e micro-regiões. E aqui, ó, essa lei complementar, além disso, eu tinha que ter mais o quê? Não, estudo, alguém falou, estudo é para o município, ou até se quer interesse comum. Tá? Interesse comum da população, claro, né, para unir aquelas regiões ali. E o outro era os municípios, tinha que ser o quê? Limítrofe. Isso. Fechou, pessoal, é isso aí. Assim, a ideia é que vocês façam esse quadrinho, fiquem lendo e relendo, tá? Com o passar do tempo, isso vai vir na cabeça de vocês de forma automática, mas é uma matéria que exige essa leitura e releitura, leitura e releitura. Fechou?